Vamos lá, vamos continuar o nosso programa, 1 hora e 32 minutos. Mudar de assunto agora para falar de um assunto muito importante para começar a semana. A gente vai abrir espaço agora para um tema, gente, que precisa de cada vez mais informação. Precisa de capacidade de se colocar no lugar do outro. Precisa, abrir a cabeça. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo. E ao longo desse mês, a gente vai falar sobre os caminhos, as possibilidades, os tratamentos para apoiar as pessoas que estão no espectro autista. Você vai conhecer agora, vem comigo aqui, você vai conhecer agora a história de uma mãe que viu de perto a transformação do filho, acesso aos tratamentos, aos apoios adequados. E a gente trouxe ela para começar esse mês de uma forma bem especial, levando para você, minha amiga, meu amigo que está assistindo a gente, tem um filho, uma filha autista, a gente quer trazer essa história de esperança. A jornalista Adriana Nogueira, mãe atípica, vai trazer hoje esse olhar real e inspirador sobre o espectro autista. Estou tão feliz também de te receber aqui, emocionada. A gente já vai começar com emoção essa entrevista, porque é muito especial falar desse tema. Eu sei que a gente vai falar para muitas famílias agora e a gente queria muito começar esse mês assim, trazendo uma mãe do futuro para falar com a gente. A mãe de um filho de 20 anos, né? Bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer enorme estar aqui na Band, nessa casa maravilhosa que já me acolheu, que sempre me acolhe, né? Com você, então, com uma pessoa muito especial também. E para esse tema, é o único momento onde eu não sou assessora, eu sou fonte, né? Estou sempre aberta, porque eu acho que é uma missão da minha vida. Eu digo que o autismo veio para a nossa família, para a gente entender, né? Ter resiliência e superar e ajudar as famílias também. Você falou um ponto importante, né? Ainda falta muita informação, tem tantas coisas que acontecem, só que sempre temos ainda o que aprender, porque parece que a cada diagnóstico que surge, e isso é real, uma mãe começa a sua jornada com aquele filho ou aquela filha, né? E precisa de uma rede de apoio, precisa de informações, precisa de uma segurança, precisa de um ombro para chorar um pouquinho, precisa de uma rede de apoio, precisa de uma palavra de esperança, né? Aqui nos bastidores nós estávamos conversando, eu disse que se eu soubesse lá atrás, meu filho vai fazer 21, já agora, 1º de maio, tudo que ele teria conquistado, eu teria chorado muito menos, mas eu acho que esse choro fez parte da construção dessa jornada de aprendizado minha e dele. Eu dizia que eu só ia sair do autismo quando ele saísse. Ele saiu porque ele estava no centro do espectro, está na ponta, mas eu continuo porque esse é meu papel diante, né, da vida e de outras famílias. Como posso ajudar? Me diga que a gente conta tudo aqui. Eu acho que a primeira coisa ele saiu do espectro. Essa é uma fala muito, muito forte que você traz, assim. Primeiro porque eu acho que muita gente não sabe nem se isso é possível ou se é possível para todas as famílias, todas as pessoas no espectro. Mas acho que a principal pergunta é como? Como foi que isso aconteceu? Quando ele foi diagnosticado, o diagnóstico era transtorno global do desenvolvimento, porque há uma desregulação no desenvolvimento de uma forma global, de fato ali, né? Então não existe uma cura porque não é a doença, é uma condição, é uma desregulação, mas você pode estar no centro daquele espectro, né? Imagine que o espectro, né? Ele é um círculo, digamos assim, e ele tinha aquela coisa chamada olho de boi. Então ele tinha 19 MHz no lobo frontal esquerdo e o resto do cérebro com ondas tetas, mais lentas, mais adormecidas. Eu dizia, num bom português mais popular, ele era 10% encarnado e 90% anjo, eu ia puxar ele pelo fio etéreo. Assim, e eu fui puxando, porque quando eu fiz um mapeamento cerebral, eu descobri que era 10% só do cérebro que estava conectado, porque a gente tem essas conexões que são a partir das sinapses, que são elétricas e químicas, por isso que é importante, no meu caso, o que eu investi na neurociência, né, de fazer, digamos, essa equalização de ondas cerebrais, mas às vezes você tem que entrar numa medicação, porque tem algo que é só químico, né, e o autismo, a gente não está hoje tão no básico, mas ele afeta o cérebro social. Comunicação, linguagem e a interação social. Então, a partir do momento que você se desenvolve, que você alcança isso, então, que é o caso dele, então ele já está lá na pontinha mesmo, né? Então, menino autônomo, independente, né? Teve uma trajetória inicial mais difícil, né? Mais difícil para mim, às vezes até do que para ele também, porque quando ele não estava conectado, ele não estava. Quando ele se conectou, ele perguntou o que é que tinha diferente dele, porque não faltava nenhum pedaço dele. Então, essa era a percepção Tem uma coisa dele. muito linda na sua história. Você é jornalista e você se dedicou muito a estudar. Hoje você fala com muita propriedade sobre o autismo, a propriedade linda de quem viveu, mas também de quem estudou.
Isso é um conselho que você traz assim para quem está... É claro que cada pessoa tem dentro da sua possibilidade, do seu interesse também, né? Sim. Mas você traz isso para as mães, as famílias que falam com você, que têm crianças autistas, adolescentes autistas, a informação, o estudo ajuda muito? Sempre ajuda muito para que a gente tenha um entendimento, porque não é uma criança que vai estar terapeutizada o tempo inteiro fora com profissionais, porque é no dia a dia que você vai viver ali com ela. Então, sim, eu tenho uma mãe educadora, que foi quem descobriu os primeiros sintomas dele, normalmente a fala, né? Que todo mundo vem ali. E eu fui estudar ali a neurociência também para poder entender essa circuitaria, esses hubs cerebrais, o que é que funciona. Então, isso ajuda muito. Então, é um entendimento que é importante ter, porque o tratamento ele é inter e multidisciplinar, ou seja, são várias áreas que precisam estar atentas e elas têm que estar conectadas entre elas, porque não adianta um ir para um lado, o outro e outro. Mas não conversarem entre Ver a cada momento o que é que mais precisa. Precisa de um acompanhamento mais terapêutico, mais psiquiátrico, mais neurológico. Por exemplo, a parte de nutrição. Poucas pessoas dão atenção. É extremamente importante avaliar a questão. Você pode ter uma alimentação, inclusive, saudável, mas não está reagindo bem, porque ele pode ter uma alergia ou não vai ter enzima, que é a parte da proteína, grãos, etc. Daniel Cade, um amigo muito querido, nutricionista, hoje ele está mais como bacharel, mas me ajudou muito, então sou muito grata a todas as pessoas, a psicanalista Daniele Vanderlei, que abriu esse leque, o quanto é importante, o Leonardo Mascaro, o neurocientista, que eu brinco dizendo que é o segundo pai, né, do meu filho, que a partir dessa conexão, ele começou a ler, a falar, a escrever, né? Hoje ele está se formando em design, é pós-graduado em inglês, né? Tem um homem de 20 anos, cheio de talentos, né? Que a gente está na expectativa de vida de 120, quer dizer, ele tem mais 100 anos aí pela frente. E quantas coisas novas existem hoje. Sim. Que cada um de nós, independente da condição financeira e de nível intelectual, pode acessar e fazer por aquele filho, que é descobrir quem ele veio para ser, quem ele é, como ajudar, né? E vendo até onde cada um pode ir. Porque não dá para a gente ficar só intervindo o tempo inteiro e querendo aquilo que o outro não pode dar. Então, é mais para um conforto daquele ser humano. E agora, cuidar de quem cuida, porque eu deixei de me cuidar muito, foi muito difícil, eu precisei acelerar aquela neuroplasticidade da primeira infância, tinha que ser rápida, e só um ano depois, uma parte que eu fui cuidar de mim, e eu ainda estou em transição, ele vai fazer 21 anos. Pois é. Tô já chegando mensagem aqui, então, todo mundo mandando mensagem pra gente dizendo que é muito inspirador, que fala importante, amando a entrevista, precisamos falar mais sobre o autismo e normalizar isso na nossa vida normal. Vera, obrigada, Vera, pela sua mensagem. Obrigada, Vera. Quero aproveitar para dizer a mesma coisa, Adriana. Eu também acho a sua presença aqui é muito inspiradora para a gente começar esse mês de ação sobre o autismo. Você é uma mãe inspiradora. Obrigada por compartilhar a sua história com tanta coerência. E nessa perspectiva da mãe mesmo, porque é quem a gente sabe que está ali mais no dia a dia e que sente mais e que precisa também receber esse cuidado. Obrigada. Temos um longo mês aí, mas a casa é sua sempre. Você volte quando você quiser, que você sabe que essa casa é sua. E parabéns, de verdade, por ser essa mulher tão inspiradora. Muito obrigada, né? E parabéns a todas as mães que estão aí de alguma forma também querendo ajudar seus filhos. E se lembre, vocês é quem mais conhecem seus filhos. Então, a gente ouve o terapeuta, a gente ouve aquela equipe interdisciplinar, mas é a mãe que vai saber, ele gosta desse joguinho, com esse joguinho eu faço ele ler, escrever e por aí vai. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada também.